Bom, ontem nós vimos trabalho, né? Começamos aí com a parte de trabalho e energia, e hoje a gente vai prosseguir e finalizar vendo a relação entre trabalho, energia cinética e energia potencial, né? Depois, na semana que vem, a gente faz uma aula geral sobre exercícios e depois a gente abre aí para avaliação da P2, ok? Recordando aí a vocês. Conforme nós vimos ontem, mas vale a pena recordar, né? Quando, com o exemplo da usina hidrelétrica, né? Como é que a gente faz para gerar energia elétrica numa usina hidrelétrica tradicional? O primeiro passo é acumular água a uma altura consideravelmente maior que o curso natural do rio, a uma altura H aqui, né? Criando um degrau considerável. Por que isso? Porque eu quero, com isso aqui, acumular uma coisa chamada energia potencial, nesse caso gravitacional. Tá? Aí eu libero a água represada para descer. Ela desce ganhando velocidade e perdendo altura, né? Então, o que que eu faço quando eu libero essa água? Eu começo a converter energia. Eita, bati onde eu não devia. Deixa eu voltar aqui. Eu começo a converter energia potencial em energia cinética de movimento. Tá? E quando a água chega na turbina, eu vou converter essa energia cinética em realização de trabalho, tá? Que é o item 3. E a partir desse trabalho é que a gente vai gerar, aí, né, transformar energia mecânica em energia elétrica. A soma das energias cinética, potencial e do trabalho é o que a gente chama de energia mecânica, tá? Então, aqui no detalhe, né, passo 1, eu preciso acumular energia potencial, eu faço isso aqui no reservatório. A água desce ganhando velocidade e perdendo altura, ou seja, trocando energia potencial por cinética. Lá na turbina, a gente vai converter energia cinética em trabalho. E aí, aqui, nesse sistema do gerador, o que que se faz? Ao realizar o trabalho, ao girar a turbina, né, um campo magnético que era estático, ele passa a ser um campo magnético que varia no tempo. E aí, a indução magnética, que é o comportamento da natureza, é tal que toda vez que eu tenho um campo magnético variável no tempo, ou seja, um campo magnético que tem valor, direção, sentido variável no tempo, ele induz, né, por isso o nome indução, a circulação de corrente elétrica num condutor próximo a ele, que é o que se coloca aqui, e aí com isso a gente fecha o ciclo de acumular água a uma certa altura e gerar energia elétrica. Parece mágica, mas não é, né? Esse processo conservativo, a gente tem perdas de energia, um processo dissipativo, já que eu não consigo converter 100% da energia potencial gravitacional acumulada em energia elétrica. Eu vou tendo perdas aqui ao longo do caminho, perdas devido ao atrito, perdas devido a algumas ineficiências do sistema, enfim, uma série de tipos diferentes de perdas que faz com que o processo não seja 100%. E, aliás, processo 100% de transformação de energia não existe. Tá? Inclusive, se alguém for avançar nesses estudos, vai ver que a própria natureza ela põe um limite a esses processos de transformação. Então, mesmo se nós conseguíssemos eliminar todas as
perdas por atrito, por ineficiência do sistema, ainda assim nós não teríamos 100% de eficiência em nenhum processo do tipo, tá? Fechando aí então esse ciclo que a gente começou a ver ontem. Vamos falar então do que é energia cinética e depois do que é energia potencial, tá? Quando eu abandono um objeto inicialmente em repouso, e eu considero somente a ação da gravidade, esse objeto cai em direção à Terra. E do mesmo jeito lá da usina hidrelétrica, né, ele perde altura e ganha velocidade. E o que a gente vai chamar de energia cinética é um termo associado a esta velocidade, né? Energia cinética é definida como um meio da massa vezes a velocidade ao quadrado. Por que essa definição? Eu não vou. Existe uma comprovação, uma verificação geral matemática disso, tá? Que eu não vou fazer aqui. Eu vou mostrar por exemplos, tá? Então, aqui, olha só. Se a gente desconsidera o atrito e usa a equação de Torricelli, a gente chega à conclusão que a velocidade final desse objeto que cai, né, é velocidade final ao quadrado, 2 vezes gravidade vezes altura. Quando a gente calcula o trabalho realizado sobre esse objeto pela força-peso, força, deslocamento, cosseno do ângulo entre força e deslocamento, mgh. Quando a gente junta essas duas coisas, ó, observa a velocidade final e o trabalho, nós vemos que GH é igual a 1 meio da velocidade ao quadrado. Daqui, tá? G vezes H é igual a velocidade final ao quadrado sobre 2. Tá? Então, se eu substituo GH aqui pelo 1 meio de V final ao quadrado, eu chego à conclusão que o trabalho é igual à energia cinética. Tá? Esse é um exemplo, existe a dedução geral disso, que mostra o seguinte: a relação entre trabalho e energia cinética, né, ela é tal que, ao final de um deslocamento, nós temos que o trabalho vai ser igual à energia cinética final menos a energia cinética inicial. Aqui eu faço o exemplo onde nós temos o objeto sendo lançado para cima, tá? Que é o oposto. O que nós temos? Né? Nós vimos ontem que nesse processo de subida, né, então, a trabalho, posição, deslocamento, ângulo de 180 graus, porque na subida o objeto tem o deslocamento apontando para cima e o peso apontando para baixo, então fica o sinal negativo. Tá? Do mesmo jeito, ó, a energia cinética final é zero, só que a energia cinética inicial é mgh, ou seja, nós temos uma inversão, né? Então, a equação geral é de que o trabalho do ponto I ao ponto F é igual à energia cinética no ponto final menos energia cinética no ponto inicial. Ou seja, o trabalho positivo aumenta a energia cinética, o trabalho negativo reduz aí a energia cinética, tá? Então, quando a gente tem descida, a energia cinética aumenta porque o trabalho é realizado de tal maneira que a energia cinética vai aumentar e o trabalho vai ser, portanto, positivo. Já na subida, quando eu lanço um objeto para cima, ele sobe até parar com uma perda, então, de energia cinética, né? Ele sobe até chegar a zero, e o trabalho realizado pela força-peso é contrário ao movimento, por isso, um trabalho negativo. Quando eu tenho trabalho positivo, eu vou ter ao final do processo um objeto com mais velocidade, uma velocidade maior que a inicial e, portanto, com um ganho de energia cinética. Quando o trabalho é negativo, o oposto, ele vai reduzir a energia cinética do sistema. Tá? Tudo bem até aí?
Vamos fazer um exemplo, voltar, aliás, no exemplo que a gente viu ontem, só que nós vimos só o cálculo do trabalho, tá? A gente vai ver agora que com essa relação entre trabalho e energia cinética, é possível dar um passo a mais nisso. Olha só. Lembrando, é um objeto de 5 kg, arrastado ao longo de 10 metros, arrastado por uma força de 80 newtons, paralela à superfície onde o objeto está apoiado, e o coeficiente de atrito entre o objeto e a superfície 0,4. Tá? Ontem nós vimos que o trabalho total realizado sobre esse objeto é de 600 joules, né? Recordando, a força aplicada de 80 newtons, ela é paralela ao deslocamento, portanto, 0 graus de ângulo. A força de atrito, ela é oposta ao deslocamento, portanto, 180 graus de ângulo. E a força peso e a força normal são perpendiculares, formam 90 graus com o deslocamento, e aí cosseno de 90 graus é zero. Então, as duas forças que contribuem para a realização de trabalho sobre o objeto, força aplicada e força de atrito, nós substituímos os dados do exercício e chegamos a um valor de 600 joules. Tá? Isso significa o que em termos de energia? Significa que o objeto vai terminar o processo com uma energia cinética maior do que a energia cinética de origem. Se nós fizéssemos o cálculo usando cinemática e dinâmica, do jeito que nós tínhamos visto anteriormente, a gente teria esse trabalho aqui de calcular a força resultante, a aceleração do objeto, e aí poderíamos chegar a um valor para a velocidade final dele. Usando simplesmente o conceito de energia, a gente tem uma vantagem, que é poder dizer o seguinte, ó, o trabalho no processo é isso daqui, força resultante vezes deslocamento. A energia cinética inicial era zero, o objeto estava parado. A energia cinética final, 1/2 da massa vezes a velocidade final ao quadrado. Igualando essas duas coisas, a gente pode calcular a velocidade final do objeto com grande facilidade e tendo muito menos trabalho do que nós tivemos anteriormente. Tá? Como é que ficaria isso? Ó, se eu sei que trabalho é igual à variação da energia cinética, e eu já sei, né, como a gente viu ontem, que o trabalho é igual a 600 joules, então a variação da energia cinética é igual a 600 joules. Variação da energia cinética é 1/2 da massa vezes velocidade final ao quadrado. Energia cinética inicial é zero. Então, ó, esse 1/2 de 5 v final ao quadrado é igual a 600. Isso aqui é energia cinética final menos energia cinética inicial igual ao trabalho do IOF. Com isso, eu chego no resultado de que a velocidade final desse movimento é de 5,5 metros por segundo, de um jeito muito mais rápido e, na minha opinião, muito mais fácil do que se nós fizéssemos aquela mistura lá de cinemática e dinâmica para fazer o cálculo. Tá? Tudo bem até aí? Tranquilo? O segundo Mais ou exemplo, menos. mais ou menos, olha só, o central é entender isso aqui. Tá? O trabalho realizado é igual, né, se eu realizo um trabalho para deslocar um objeto de A até B, isso vai ser igual a energia cinética em B menos energia cinética em A. Tá? Neste caso, nós já tínhamos calculado ontem que o trabalho realizado é de 600 joules. Tá? A energia cinética final eu não conheço. A velocidade, eu sei que ela é 1/2 da massa, a massa a gente tem o valor no enunciado, a velocidade final eu desconheço. Tá? E a energia cinética inicial, eu sei que é zero, porque o enunciado diz que o objeto estava em repouso quando comecei a aplicar a força. Tá? Então, com isso, a única incógnita que resta aqui é a velocidade final. Tá?
Daí o que foi feito? O 2 vai para lá, o 5 para o outro lado. Então fica, né, 2 vezes 600, que está aqui, dividido pelo 5, e aí, como a velocidade estava ao quadrado, extrai a raiz. Tá? Então, eu tenho uma maneira muito mais direta de calcular a velocidade do que fazer tudo isso aqui, né? Usando só a dinâmica, a cinemática, nós teríamos que calcular a força resultante, tá? Aplicando a segunda lei de Newton, essa força resultante é igual a massa vezes aceleração. A partir daí, a gente poderia calcular a aceleração, substituir na equação de Torricelli e fazer o cálculo da velocidade para chegar naquele mesmo resultado. Então, todos esses passos aqui seriam necessários para ter esse resultado, enquanto que aqui eu faço direto, né, usando o conceito de energia cinética e de trabalho. Tá? Ok? Melhorou? Melhorou, senhor. Tá. Exemplo 2, que a gente viu ontem também, ó, a gente tratava aqui de uma massa de 2 kg que era abandonada a partir do repouso de 45 metros em relação ao solo. E esse 3 segundos era só para garantir, né, que a gente podia desprezar o atrito. Tá? Como é que a gente pode calcular, por exemplo, a velocidade final numa situação desse tipo? O trabalho, como nós vimos ontem, esse é o mesmo slide, né? É força, nesse caso, quem desloca o objeto é a força-peso, vezes distância, vezes cosseno do ângulo entre a força e o deslocamento. Nesse caso é zero porque o peso atua para baixo e o objeto vem caindo, então o deslocamento dele é vertical e aponta para baixo. Então, são paralelos, 0 grau, né? Massa de 2 kg, gravidade 10, distância 45 metros, rodando a manivela, trabalho de 900 joules. Trabalho realizado pela força-peso para tirar o objeto daqui de cima e trazer o objeto até aqui embaixo. Tá? E se eu quisesse calcular a velocidade desse objeto aqui embaixo? Tá? Eu poderia simplesmente fazer isso aqui. Ó, tá? Eu sei que a energia cinética inicial do objeto é zero, porque lá em cima ele está parado. Tá? E eu sei que a energia cinética final é isso aqui. Vamos supor que eu não tivesse esse valor. Vou fazer aqui no cantinho. Como é que ficaria? Energia cinética inicial, então, zero. O objeto estava parado. Energia cinética final, 1/2 da massa. A massa do objeto é 2 kg, vezes velocidade final ao quadrado. E o trabalho? O trabalho realizado no processo aí de descida foi de 900 joules. Como o trabalho de I para F é igual à variação da energia cinética de I para F, nós temos então que 900 joules vai ser igual a 1/2 de 2V final ao quadrado. Tá? Simplificando isso aqui, V final ao quadrado igual a 900, logo V final, raiz de 900, né, o que dá uma velocidade final de módulo 30 metros por segundo. Se você quiser colocar o sinal, tranquilo, porque a gente sabe que o objeto está descendo. Tá? Então, eu faço isso ao invés de fazer tudo isso aqui, tá? Usando o conceito aí de energia, tá? Que é um grande facilitador de cálculos. Tá? Se eu estivesse fazendo o processo inverso, processo de subida, tá? Do mesmo objeto, com as mesmas condições, na aula de ontem, nós vimos que na subida, qual é a diferença? É que o peso continua apontando para baixo, como sempre, só que agora o deslocamento aponta para cima. Então, a gente tem 180 graus de defasagem aí entre os dois vetores, o que faz com que apareça esse sinal negativo aqui. Né? Na subida,
é de menos 900 joules se o objeto é lançado aí com uns 30 metros, né, velocidade inicial, for de 30 metros por segundo, como diz lá o enunciado. Tá? Legal. Eu poderia calcular a velocidade ou a altura desse objeto? A altura eu vou deixar para daqui a pouco, quando a gente tratar isso com energia potencial gravitacional, tá? A velocidade final, a gente sabe que é zero. E a velocidade inicial, se eu não soubesse quanto ela era, eu faria o seguinte, ó. Eu já sei que para fazer esse objeto sair do zero e chegar em 45 metros, eu vou ter um trabalho de menos 900 joules. A energia cinética inicial, nesse caso, é o que eu não conheço. É um meio da massa vezes a velocidade de lançamento ao quadrado. A energia cinética final, ela é zero, porque lá em cima o objeto para, atinge velocidade zero. Nós sabemos que trabalho é igual à variação da energia cinética. Então, menos 900 joules vai ser igual a zero menos 1 meio de 2 velocidade inicial ao quadrado. Tá? Daqui a gente chega naquele mesmo resultado que v ao quadrado, ou v0 é igual a raiz de 900, portanto, o v0 igual a 30 metros por segundo, que é o oposto, né? Eu lanço o objeto com mais 30, ele sobe 45 metros e para, e na sequência ele cai e chega lá embaixo com 30 metros por segundo de velocidade, só que apontando agora para baixo, ele inverte só o sentido, tá? Vejam que quando a gente faz o cálculo, os mesmos cálculos que nós já fizemos antes, do ponto de vista da cinemática, a gente chega em resultado muito parecido, chega nos mesmos resultados, desculpa, muito parecido não, o mesmo resultado, só que com uma trabalheira de cálculo, digamos assim, né, bem menor. E que fica ainda mais fácil quando a gente atrela isso o conceito de energia potencial gravitacional, que vai fechar aí esse bloco, né, de trabalho e energia. Retomando o mesmo exemplo, quando eu jogo um objeto para cima e depois ele cai, vamos pensar, a gente está ainda desprezando atrito nesse processo para facilitar. À medida que o objeto sobe, ele vai perdendo velocidade, ele vai perdendo, portanto, energia cinética e vai ganhando altura. Para onde vai essa energia? O que esse trabalho negativo faz? A gente usa, então, a definição de energia potencial gravitacional, tá? A definição de energia potencial gravitacional, para satisfazer aí as desigualdades nesses cálculos, ela é de massa, gravidade vezes altura. Então, no linguajar da energia, na subida, o objeto vai trocando energia cinética por energia potencial. E quem faz isso é um trabalho negativo. Na volta, na queda, o objeto vai trocando energia potencial por energia cinética por meio da ação de um trabalho positivo da força-peso. Tá? Então, isso acaba sendo, que está aqui a definição, um grande facilitador de cálculos, porque a gente pode pensar não mais só em termos de forças e de aceleração, mas de energia cinética e potencial. E aí, a soma dessas duas energias é o que a gente chama de energia mecânica. Tá? Então, olha só, na subida, o objeto vai ganhando energia potencial na medida em que ele sobe e perdendo energia cinética até parar. Na volta, ele vai
perdendo energia potencial e ganhando energia cinética. Se não existe dissipação, se a gente pode desprezar o atrito, a soma dessas duas energias não se altera. É como se, ó, na subida, ele vai trocando cinética por potencial, mas a soma não muda. E lá, na volta, ele começa a trocar de novo potencial por cinética até chegar embaixo. Em todo o processo, se não há dissipação, não há variação da energia mecânica, tá? Então, a energia mecânica é a soma das energias cinéticas mais potencial, e em sistemas conservativos, sistemas em que não há perda de energia, que só existe na teoria, essa energia mecânica é constante em todo o processo, tá? Aqui alguns exemplos. Nossa, ficou escuro esse slide, depois eu vou melhorar isso para vocês. Eu fiz apenas algumas simulações mostrando o seguinte: ao longo de uma subida de um objeto, ó, ele vai ganhando altura, né? Ele sai lá do zero e chega no 45, mas ele vai perdendo velocidade, né? Ele sai de velocidade 30 e chega a zero. Então, ele começa com uma energia potencial de 450 joules e termina a subida com zero de energia cinética. Mas, ao contrário, ele parte com zero de energia potencial e chega lá em cima com 450 de energia potencial. Ou seja, na subida, ele troca energia cinética por potencial. E já na volta, ele vai fazer o oposto. Isso ocorre de tal maneira que a soma dessas duas, que é a energia mecânica, ela permanece constante, tá? Isso aqui é uma simulação feita em Excel. Então, o que acontece? Nesse processo, está aqui em cima, a energia mecânica ela não muda, tá? A energia cinética em azul ela vai caindo à medida que o objeto sobe, e a energia potencial, ao contrário, vai subindo na medida em que o objeto sobe, de tal maneira que a soma das duas não se altera ao longo de todo o percurso. Na prática, a gente tem que existe uma queda disso aqui devido ao atrito. Essa queda pode ser até desprezível, dependendo das condições onde a gente vai trabalhar, ou é pela diferença entre esse resultado simulado desprezando o atrito e o resultado real, que a gente consegue estudar as forças de atrito nesses processos, tá? Então, um sistema conservativo é aquele em que nós temos... Ué, tá repetindo o slide? Tá. Ok? Tudo bem, gente? Então, olha só, como é que eu faria agora aquele mesmo exercício, agora que eu já sei, né, eu já conheço aí energia cinética e energia potencial, como é que eu poderia fazer aqueles mesmos exercícios que nós já vimos? Por exemplo, um objeto de 2 kg, que é abandonado a partir do repouso dessa altura, tá? Qual é a velocidade final do objeto? Agora ficou mamão com açúcar. Querem ver? Ó. O objeto começa o movimento lá em cima, 45 metros, certo? Vai cair até chegar aqui embaixo. Velocidade inicial dele, 0. Velocidade final dele, é exatamente o que eu quero saber, tá? Legal. Lá em cima, que energia ele tem? Lembrando que a energia ela é sempre a soma da cinética mais a potencial, energia mecânica, né? Então, lá no início, quando ele é abandonado, ele tem 0 de energia cinética, que ele está parado, e energia potencial gravitacional, massa, gravidade, vezes a altura inicial. Logo, a energia inicial desse objeto é 2 kg, vezes a gravidade, vezes a altura
45 metros. A energia inicial dele é de 900 joules. Tá? Lá no final, eu sei que a energia dele vai ser igual à inicial, porque ele me disse que o atrito é desprezível. E eu sei que a energia final dele, ela é puramente cinética, já que ele vai chegar na altura, então meio da massa vezes a velocidade final ao quadrado, mais zero de altura. Quando eu igualo essas duas energias, o que eu tenho? Que 1/2 da massa vezes a velocidade final ao quadrado é igual à energia inicial, que a gente já calculou, que é 900. Então, beleza. Velocidade final é igual a raiz de 900, que é igual a menos 30 metros por segundo. Lembrando que esse menos eu coloquei porque eu sei que a velocidade está apontando para baixo, tá? Então, um problema que antes a gente gastava muito mais linhas de cálculo, ele agora é resolvido, né? Está aqui o passo a passo, de maneira muito mais simples quando eu acoplo os conceitos de energia cinética e potencial. Tá? Do mesmo jeito, ó, se eu tenho um objeto com uma massa de 4 kg que é lançado para cima com essa velocidade de 40 metros por segundo, o que eu posso dizer desse movimento? Tá? Agora é o oposto. Ó. O objeto sai aqui de baixo e vai subir até chegar a uma altura h. E eu não sei de quanto é essa altura. Eu só sei que ele sai com uma velocidade de 40 metros por segundo e como ele sobe até parar, ele termina com uma velocidade final zero. O que eu posso dizer então desse movimento? A energia inicial dele é 1/2 da massa vezes a velocidade inicial ao quadrado. Mais quanto de potencial? Zero, porque ele parte da altura zero. E a energia final dele? Bom, lá no final, ele tem zero de velocidade, porque ele vai até parar, e ele vai ter uma energia potencial que é massa, gravidade, vezes a altura que ele vai atingir. Como eu posso desprezar o atrito? Está dito isso no enunciado. Energia mecânica inicial igual a energia mecânica final. Ou seja, 1/2 de 4 vezes 40 ao quadrado vai ser igual a 4 vezes 10 vezes h. Posso simplificar esse cara com esse cara. Tenho então que h é igual a 1 sobre 2 vezes 10, esse 10 que eu passei lá para baixo, vezes 40 ao quadrado. Ou seja, 1 sobre 20, vezes 4 ao quadrado dá 16, 1.600, simplificando, o objeto chegou numa altura de 80 metros. Tá? Então, é uma maneira de fazer o cálculo da altura final usando diretamente o conceito de trabalho e energia, que é o que eu fiz aqui, tá? Nesse passo a passo que já daqui a pouquinho vai estar disponível para vocês lá na nossa equipe.